Recording is on. Bem, pessoal, hoje nós vamos iniciar mais uma aula e estaremos falando sobre preposições inseparáveis, tá? Mais uma aula de hebraico para você. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Deixe-me colocar um slide para vocês aqui e vamos tratar das preposições. No hebraico existem várias preposições, mas as mais comuns e mais utilizadas são be-que-li. Essas três preposições que aparecem aqui são bem conhecidas e vocês devem se familiarizarem com elas. Be tem tradução em como em por com. Pode ser traduzido como em por com. Que como conforme. E lê traduzido como para ou a, tá bom? Então, essas três preposições vocês devem memorizá-las. Elas são importantíssimas e vêm acopladas aos substantivos nas frases. Fiquem atentos. Bom, outra questão importante aqui. Vamos colocá-las a alguns substantivos para que vocês possam já se familiarizar com o uso da preposição. Be, que, lê, em, por, com, a tradução. Be, colocamos aí em por, com, lê como conforme, que como conforme e lê para ou a, tá bom? Como nós colocamos no slide anterior. Veja só aqui o substantivo rosh. Rosh, ele pode ser traduzido como uma cabeça, tá? Rosh, uma cabeça. Se acrescentarmos a preposição be, berosh, em uma cabeça. A segunda palavra, av, um pai. Se eu acrescento a preposição que tem como tradução como conforme, fica beav, keav, melhor dizendo. Keav como um pai. O artigo indefinido está subentendido. A terceira palavra, ir, uma cidade, com a preposição leir, para uma cidade, ou a uma cidade. Então, leir. Veja que as três preposições foram utilizadas. E por não termos um artigo, está subentendido aí o artigo indefinido. Então, nós temos aí as preposições aqui no mouse, elas estão acopladas ao substantivo, prefixadas. Elas vêm juntas com o substantivo. Poderia ser qualquer uma das três preposições em qualquer um dos três substantivos, tá bom? Então, só para vocês se familiarizarem com as questões da preposição. Vamos ver outro artigo, outro slide, melhor dizendo. Preposições em hebraico com hirit. Be-que-lê pode aparecer ou podem aparecer essas preposições não com o shevar, né? Shevar, be-que-lê, mas bi-que-li. Pode aparecer com hirit, bi-que-li, tá certo? Então vamos lá. Sem preposição, nós temos a palavra imagem aí, demut. Com a preposição, nós vamos ler kidmut. Kidmut. Por quê? Porque o dalet está com shevar. E no início da palavra aí, o dalet com o shevar fica sendo divisor de sílaba. Então é um shevar divisor de sílaba, uma semivogal. Kidmut, duas sílabas. Demut, kidmut. Como a imagem. Sem preposição, nós temos outra expressão. Devarim, palavras. Vem de davar, né? Devarim. Então, devarim, se eu coloco uma preposição, fica bidvarim, melhor dizendo, bidvarim, com palavras, ou em palavras.
A preposição aí é B, que está na forma bit.ly, que temos aí o bi. Bid, varim, varim, bidvarim, com palavras em palavras. Essa é uma outra regra que vocês devem observar, tá bom? Vamos passar para outro slide. No caso, desculpa aí. No caso da preposição ler, ela fica li na palavra fruta. Peri. Peri, se colocarmos a preposição ler na sua forma li, nós vamos ter livre, livre, peri, livre. Isso porque nós temos um chevá aqui na letra P, fei. No caso, o chevá aqui se torna divisor de sílaba. Livre, para uma fruta, para uma fruta. Então, fiquem atentos a essas regras. Mais regras das preposições aí, bequelê. Ela pode aparecer, ou elas podem aparecer com câmetes, tá? Então, eu tenho lá, o bacalá. Se observarmos, todas as três vão aparecer com o câmetes gadol aí, bacalá, bacalá. Então, já vimos bequelê, biquili e agora bacalá. Quando nós usamos as preposições desta forma, com câmetes gadol, bacalá, vamos ver? Na palavra maine, águas, nós temos uma preposição para ser acrescentada. No caso, o lá. Vamos usar o lá como exemplo. Então, lamaine, para águas. Veja que aí nós temos o lá. Temos uma sílaba tônica aí no início. No caso abaixo, nós temos aqui em águas. Se eu quero dizer em águas, eu uso a preposição ba. Bamaine. Maine, bamaine. Em águas. E por fim, se eu quero dizer conforme águas, eu uso a preposição ca. Camaine. Então, conforme águas, camaine. Lembrando que maine é águas, no plural. Lamaine, bamaine e lamaine, bamaine e camaine. Repetindo aí as três formas das preposições. Vamos observar mais regrinhas. Veja que existem várias regras para as preposições, certo? Regras da consoante de cada uma delas com câmetes, igual, patá, com semivogais. Palavras que vão iniciar com semivogais vão ter essas formas aqui para que as semivogais sejam a correspondente da preposição. Então, veja. K, que, K, com câmetes gadol, com segole, com patá. Lá, lê, lá. Abaixo. Ba, be, ba. Então, temos as três consoantes das preposições com essas variações agora para palavras que vão iniciar-se com semivogais, e não com vogais, não com sílaba tônica, mas com semivogais. Vamos ver isso na prática, como é que fica em alguns casos aqui que nós vamos dar como exemplo. Vejamos. A palavra emet significa verdade. Se eu colocar a preposição, eu vou usar a preposição que está aqui no início da palavra, vogal da semivogal. Veja só. Emet. Temos aqui um chevá composto de segole. Segole. Então, esse segole passa a ser a vogal da preposição. No caso, B. Beemet. Beemet. Em verdade, na verdade. Beemet, beemet. Na verdade, na verdade.
Então, observem behemoth, que a preposição está segolada aí, com segol, que é uma vogal, aonde nós pegamos aqui da semivogal inicial abaixo do aleph. Emet, na palavra emet, o substantivo emet. Outro aqui, essa palavra abaixo, que, asher, que. Se eu coloco a preposição ka com o patá vem da semivogal que está abaixo do aleph aqui, ó. Asher tem um patá acompanhado de segol, de shevá, que é uma semivogal, e eu vou usar esta abaixo da preposição, por isso que ela é ka. Kasher, como que, de acordo que, veja, olha aí. Claro até aqui? Vamos avançar. Doença, roli. Nós temos um Kamet Hatuf aqui, acompanhado de um Shivá, uma semivogal aqui. Veja que é uma vogal e uma semivogal Shivá junta, forma essa semivogal, tá? Uma vogal composta, chamada de semivogal. Então, nesse caso aqui, nós temos Laholi. Eu acrescento a preposição e a vogal que está abaixo do rep, na semivogal, vem para a preposição, tornando-se aqui a preposição Laholi. Nesse caso aqui, da semivogal, o Kamet, veja que o Kamet Hatuf, ele é O, certo? Depois nós vamos gravar um videozinho para explicar as regras do Kamet Hatuf, quando ele é O, quando ele é A. Mas no caso, ele passando abaixo da preposição, ele é A, certo? Porque ele está sendo usado aqui na preposição. Então nós temos o Kamet Hatuf e o Kamet Gadol. São iguais, mas são diferentes no sentido do uso, porque lá nas vogais, na aula das vogais, você vai ter o Kamet Gadol e o Kamet Hatuf. Kamet Gadol, A, Kamet Hatuf, O. Como ele está em uma palavra aqui, que está iniciando com uma semivogal e terminando aí com uma sílaba aberta, em vogal, li, então ele é O. E no caso da preposição lá, nós vemos a regra que tem lá, lé e lá. Lá com o Kamet Gadol, lé com o segol e lá com o patá. Então essas três vogais são usadas também para a preposição lê, que se torna lá, lé e lá. Então, vamos ter uma aula depois só para mostrar essa questão do Kamet Hatuf, tá bom? Laholi, para a doença, ou a doença, né? Então, observamos essas regras aqui utilizadas nos exemplos aqui, ora oferecido. Vamos adiante. Agora nós temos preposições inseparáveis. Para juntarmos essas preposições com o artigo definido, nós vamos observar aqui uma regra para cada caso da Bekele, que vai se tornar aqui diferente, tá? Vai se tornar diferente com o artigo definido. Então vamos lá. Se eu tenho B aqui no meu mouse, ó, B mais preposição B mais o Shevá, mais o artigo definido, Ra ou Re, Patá e Dagesh forte. Fica igual, unindo preposição mais artigo, B mais Ra fica Ba. O B com o Patá e o Dagesh que vem na primeira consoante do substantivo. No caso do Lê, a mesma coisa. Lê mais Re, Patá e Dagesh é igual a Lá. Artigo mais preposição fica igual. Lá. Lê, o Patá vem do artigo e o Dagesh que vem do artigo está sendo colocado na primeira
consoante do substantivo que nós vamos dar como exemplo. Da mesma forma, o que? Que, o kof com o chevar, mais re, patá e dagesh é igual a k, ou kaf, mais o patá e o dagesh que virá sobre, ou dentro, melhor dizendo, dentro da consoante do substantivo, a primeira consoante. Então, essa é a regra básica do artigo definido junto com a preposição. Quando você quer unir, suprime, o re desaparece, a preposição continua a consoante e a vogal vem do artigo definido, que é o patá. E o dagesh continua também sendo inserido na primeira consoante do substantivo. É ficar atento, porque nem sempre uma consoante que aparece com um patá, ela é uma variação das regras da preposição, mas ela é a preposição junta com o artigo definido. Temos que ter esse cuidado. Preciso observar sempre o dagesh que pode aparecer dentro da primeira, e se a preposição estiver com o patá, então já fique antenado. Isso pode ser uma indicação forte que é um artigo definido. Preposições inseparáveis com o artigo definido agora na prática dos exemplos abaixo. Em mais a é igual a na, preposição e artigo definido. Então, nós temos rosh, uma cabeça. Se eu colocar um artigo, fica harosh, a cabeça. Veja que o artigo aqui tem uma forma por estar diante da gutural. Se eu coloco só a preposição, berosh, a preposição vem na sua forma básica. Mas se eu juntar a preposição de berosh com harosh, com artigo definido, então eu vou ter a seguinte regra aqui. Em uma cabeça se torna barosh, na cabeça. Então veja que o na é a junção da preposição com o artigo, formando a nova expressão, a nova preposição, na cabeça. Ba é a forma da preposição mais o artigo. Aí você pode perguntar, por que dentro do resh não tem o dagesh da regra no slide anterior? Porque o resh é uma das guturais. Ele é tanto labial quanto gutural. Então, você pega lá as guturais. Nós temos o re, o ret, o aleph, o ain e o resh. São 5 guturais. Se eu tenho essas guturais, as guturais não aceitam duplicação da consoante. Então, o dagesh forte desaparece e aí a vogal é alongada para um kamet, que nesse caso aqui é o kamet gadol, tá bom? E no caso, na regra anterior, nós observamos que pode aparecer com o kamet, pode aparecer com kamet gadol, pode aparecer com segol ou com patá. Só para relembrarmos as regras. No caso de Meller, Meller, um rei. Ha-Meller, com o artigo definido, Ha, na sua forma básica, com o dagesh forte, o rei. Agora, se eu quero dizer para um rei, Le-Meller, para um rei. Agora, se eu uno a preposição le com ha, o re desaparece e fica lá, com o dagesh dentro do mem, la-meller. Não é le-meller, para um rei, mas para o rei. Veja que a forma indefinida, le-meller, para um rei. La-meller é a forma para o rei com artigo definido. Veja que o dagesh aparece dentro do mem. La-meller. Artigo mais preposição juntos, diante do substantivo meller. Sus, um cavalo, rasus, o cavalo, com artigo definido, com a preposição que sus, como um cavalo, e aí a forma da preposição com o artigo, nós vamos ter aqui como um cavalo, casus, como um cavalo, casus. Veja que o patá está abaixo do que, ou do kof,
tradução. E dentro do Summer, nós temos o Dagesh forte, Sus, Casus. Então, temos essas regras aí para que vocês estudem e revisem e se aprofundem. Vamos lá. Marque a opção correta para a tradução de Lameler. Qual a tradução correta? Para o rei, como o rei, no rei ou para um rei. É definido ou indefinido? Qual das 4 letras, A, B ou C, que você me responde? Pense aí e dê a sua opinião. Pensou? Então vamos lá. Veja que nós temos lê a preposição. Fique atento. O patar já é uma variação da preposição lê, para lá. Então, tudo indica que é uma preposição que pode ter o artigo. Como é que eu vou verificar se tem um artigo definido? Meller está com o Dagesh forte dentro, duplicando o mem. Então, nesse caso, melhor dizendo, Lameler. Veja que se tem o lê da preposição, o patar e o Dagesh, é a junção da preposição com o artigo definido. Lê é como, conforme, né? Como, conforme. Sem dúvidas? Olha anteriormente. Nós temos exemplos aqui, ó. Lê, olha aqui, ó. Lê, patai, dagesh. Lameler, para o rei, para o rei. Então, qual é a forma correta? Vamos lá. Lameler, para o rei. Então, nós temos a letra A. É a resposta para essa questão aí. Você acertou? Então, parabéns. Bom, observamos todas essas regras, todos esses detalhes da preposição. Fica a dica aí, ou das preposições, fica a dica. Estudem, revisem, façam uma boa revisão, reveja o vídeo várias vezes para que você possa se sintonizar com as variações das regras das preposições bequelê, biquili, bacalá e todas as suas variações que foram apresentadas aqui. Tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.